Amém? Amém. Então vamos para a palavra. Posso orar por você? Não vou usar esse aqui não, né? Vai. Meu Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da minha esposa, a tua filha amada. Oh Deus, eu quero te agradecer. Usa ela, Senhor. Fala ao nosso coração. Amém. Ministra a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Boa noite. Em nome de Jesus. Eu estava perguntando ao meu marido se eu ia usar esse microfone, gente. Olha pra você ver. Não sabia que usava os dois. É que eu fico muito na salinha. Amém? Nós estamos aí no mês de junho. E qual que é o tema desse mês? É chegado o novo tempo. Amém? Quantos creem que é chegado o novo tempo? Dão glória a Deus. Amém, aleluia. E hoje a palavra que Deus ministrou ao meu coração, na verdade, nessa semana, o que Deus ministrou ao meu coração, o que Deus já vem ministrado, é sobre sair da zona de conforto. Então hoje, o tema dessa palavra que eu coloquei é chegado o novo tempo. Mas para receber esse novo tempo, é preciso sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto é muito gostoso, é tranquilo, ali você não tem preocupação, tá tudo bem. Mas se nós, como igreja, queremos viver algo novo, um tempo novo, nós precisamos sair da zona de conforto, amém? Então declara assim comigo assim: eu preciso sair da zona de conforto, amém? E o texto nós vamos usar lá em Isaías, capítulo 43, no verso 19. Isaías 43, verso 19. Diz assim: amém? Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Esse versículo, ele é muito interessante, chama muito a nossa atenção, e ele já começa assim: eis que faço uma coisa nova. E se a gente parar para pensar nesse versículo, talvez o que chame a nossa atenção de primeiro momento é: eis que eu vou fazer uma coisa nova. Todo mundo quer uma coisa nova na sua vida, no seu trabalho, né, no seu casamento, seja na área financeira. Todos nós queremos uma coisa nova. E o que mais nos chama a atenção nesse versículo é fazer uma coisa nova. Mas nós nos esquecemos que para a gente viver algo novo, a gente precisa sair da posição que nós estamos. Certo? Se você quer um emprego novo, você precisa talvez estudar mais, ou talvez sair do seu emprego, tomar um passo de fé para poder conquistar o outro emprego. Se você deseja alguma coisa nova, você precisa sempre sair da posição, certo? Eu quero uma blusa nova, vou comprar. Para você adquirir essa blusa, você precisa sair da sua casa, trocar roupa, ir lá na loja, escolher, porque se você quer algo novo, você precisa sair do lugar que você se encontra, certo? E o novo de Deus, ele não combina com acomodação. Deus essa semana tem falado muito comigo sobre essa palavra, acomodação. E você sabe que o maior inimigo do novo na nossa vida não é nem o diabo. O maior inimigo na vida de um cristão para receber o novo é a acomodação. É o lugar que a gente chega e a gente fala assim: tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você já passou por momentos assim? Você fala assim: tá muito confortável demais, tá muito bom, Deus é maravilhoso, obrigada, Senhor, e até aqui tá bom. Mas aí muitas vezes queremos algo novo, mas para receber esse novo, a gente precisa sair desse lugar. Amém? Então, muitas das vezes a gente pensa que a nossa luta para receber algo novo é apenas espiritual. Mas não é somente o espiritual. O natural também, ele nos impede de alcançar. O natural também, ele nos impede da gente avançar. Muitas coisas paralisam a nossa vida. E a acomodação é algo que nos paralisa.
É muito confortável você estar em casa. E é desafiador talvez você ter que sair de casa, fazer uma caminhada, fazer uma dieta, fazer algo que vai te tirar da sua zona de conforto. E a acomodação tem paralisado muitos cristãos. E como assim acomodação? Às vezes a gente fala assim, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Ou o ditado que a gente ouve, não vamos mexer em caixa de marimbondo. Não vamos mexer com o time que está ganhando. Não é sempre isso que a gente ouve? Não vamos colocar a mão aonde não deve. Não, tá tudo bem assim. Eu não vou confrontar alguém, ou não vou confrontar uma situação porque vai gerar briga, porque vai gerar confronto. Então, muitas das vezes, a gente acaba ficando acomodado. Às vezes queremos algo de Deus, mas também não queremos fazer nada para alcançar aquilo. Às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas nós queremos viver da maneira que a gente quer. E até no natural, para a gente conquistar as coisas, a gente precisa correr atrás, né? Se você quer ter uma boa casa, uma roupa legal, você precisa trabalhar. Você precisa sair, ainda mais agora no frio, é difícil acordar cedo, mas você sai da sua zona de conforto, você sai da acomodação da sua casa quentinha e vai correr atrás lá do seu trabalho, porque tudo na vida a gente precisa sair da acomodação. E tenho algo para te falar, se talvez você está se sentindo muito confortável, você precisa parar para analisar um pouquinho. Porque a vida do cristão, gente, ela não é confortável o tempo todo. Vai haver momentos sim que a gente vai estar confortável, vai haver momentos sim que a gente vai estar acomodado, mas lembre-se que a vida do cristão, ela é sempre avançando. E se eu quero avançar, eu preciso sair do lugar que eu estou, certo? Ontem aqui na dinâmica dos casais, os maridos acertavam algo, eles avançavam. Eles acertavam, eles avançavam. Então, na nossa vida como cristão, o desejo de Deus é que nós, como igreja, como homem, como mulher, a gente avance, certo? E a acomodação na nossa vida, ela sempre vai dizer assim pra gente assim, Evaldo, tá tudo bem do jeito que você tá. Cíntia, se você sair do lugar que você está, talvez vai dar errado aquilo que você vai fazer. Ilka, mas será? Não é mais fácil você ficar na sua do que confrontar? A acomodação, ela nos faz ficar estagnado. E ao mesmo tempo que ela faz isso, Deus o tempo todo, Ele está para nós assim, filho, avance, avance, avance. Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz e não foi à toa. Não é somente para a gente acordar, trabalhar, comer e dormir. Não, Deus pagou um alto preço para que a gente pudesse viver uma vida abundante aqui nessa terra. E uma vida abundante, a gente pensa assim, é finanças também. Porque as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Traz. Sim, você vai poder fazer o passeio, comprar as coisas, mas o dinheiro, ele não compra tudo, certo? O dinheiro, ele tem um limite. Então, a abundância que Deus tem para nós vai além de bens materiais, vai além de finanças. Abundância com Deus é paz de espírito, é alegria completa. Amém? Fala comigo assim, abundância é paz de espírito, é alegria completa. Amém? É essa abundância que Deus tem para nós. E o conforto na nossa vida, ele é perigoso. Por quê? Ele talvez não seja nem considerado um pecado, mas ele pode nos levar a pecar. Porque ali no conforto vai gerar medo. E o medo nos paralisa, medo de avançar, medo de conquistar. E ele pode impedir da gente receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se você parar para ver na Bíblia, Deus sempre está sacudindo o seu povo. Deus nunca deixou o povo dele confortável na Bíblia. Eu até anotei aqui, para Abraão ser considerado pai de multidões, ele estava ali tranquilo na terra dele e tal. Deus falou para ele, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Eu vou para onde, Deus? Só sai. Sai que eu vou te mostrar o lugar que você deve ir. E ali, Abraão, para ele conquistar a terra prometida, aquilo que Deus tinha preparado para ele, para Abraão conquistar nações, descendência, para ele ser o pai da fé, ele teve que sair
da zona de conforto, ele teve que sair do lugar que ele estava, porque a Bíblia diz que os planos que Deus tem para nós são melhores e maiores do que os nossos. Anotei aqui também sobre Moisés. Moisés estava tranquilo ali no palácio. Moisés era ali criado como filho da princesa, ele tinha todos os privilégios do palácio, mas quando Deus chamou, ele saiu de um filho de uma princesa do palácio para virar um fugitivo no deserto. E ali Deus começou a moldar a vida dele. Então Moisés estava no conforto, mas para ele viver o propósito de Deus, ele teve que sair daquele lugar, ouvir a voz de Deus e ir e avançar. Amém? Eu anotei também aqui sobre José. José, a Bíblia fala que ele era o queridinho do papai. Jacó tinha os filhos, mas ele amava mais José. E com isso ali talvez os irmãos viam José como o queridinho, o chatinho, o pequeno da família. Mas Deus olhou para José e viu ele um grande homem, porque Deus tem um propósito. E Deus tirou José da zona de conforto, onde o papai passava a mão na cabeça, aonde o papai dava de tudo, e levou José para onde? Foi vendido, foi para a prisão. José passou momentos ali que talvez que ele chegou a pensar, será que realmente Deus está comigo? Mas através de tudo isso, através dele sair dessa zona de conforto, José se tornou o primeiro governador do Egito. Ele inaugurou o cargo ali naquele lugar e ali pôde salvar a família dele, e ele viveu o propósito que Deus tinha para ele. Então você consegue entender que quando Deus quer que nós venhamos viver o novo, Ele sempre está nos sacudindo, a gente precisa sair do lugar que nós estamos. Eu anotei aqui também sobre Davi. Davi era o pastor de ovelhas, estava ali no campo, tranquilo, não precisava ir para a guerra lutar. Ele ficava ali no campo cuidando das ovelhas do pai, tocando seu instrumento preferido, que era a harpa, adorando a Deus. Mas Deus tinha um propósito maior na vida de Davi, e ele se tornou rei em Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas para ele chegar onde ele chegou, ele teve que sair na zona de conforto. Amém? E Deus usou a vida dele. Pedro também, um discípulo de Jesus. A Bíblia fala que Pedro, ele era um pescador de homens. Estava tudo tranquilo, Pedro pescava, levava os peixes para casa, dava alimento para sua família. No outro dia acordava e ia trabalhar. Para muitos uma vida comum, uma vida tranquila, sossegada, mas Deus tinha um propósito maior na vida de Pedro. E quando Deus chamou Pedro, foi preciso Pedro deixar as redes, largar o barco e seguir Jesus, porque Deus tinha algo novo na vida de Pedro, mas para ele viver, ele precisou sair do barco, ele precisou deixar as coisas antigas para trás, para desfrutar do novo do Senhor, amém? Também anotei sobre Paulo. Paulo também estava tudo confortável ali para ele. Ele era ali um sábio da palavra, ele tinha ali um cargo muito importante, até que ele teve um encontro com Jesus e Deus falou para ele: os meus planos e os meus sonhos são maiores e melhores do que o seu, mas para você viver esse novo na sua vida, é preciso você ter uma mudança de mentalidade. É preciso você sofrer o metanoia, mudança de mente. A palavra diz para nós assim, ó: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Paulo, para que ele viesse desfrutar do novo tempo, foi preciso ele mudar a mente dele, foi preciso ele renovar. Então todas essas pessoas que viveram o novo tempo, eles precisaram ter uma mudança na sua vida. Não foi assim: Deus, eu quero ter um novo tempo, e Deus falou, pronto, chegou um novo tempo. Não, foi preciso haver uma mudança, foi preciso sair da zona de conforto. E você sabe que o novo nos assusta, né? O novo muitas das vezes causa medo, causa insegurança. E tanto é que causou também na vida de alguns aqui da Bíblia. Moisés, quando Deus chamou Moisés, falou: Moisés, vou te levantar, você vai lá em Faraó e você vai libertar o meu povo. O que Moisés falou?
Como, Deus? Como? Eu não sei falar, eu não sei usar as palavras. Ele não deu logo uma desculpa para Deus? Olha o medo tentando impedir ele de sair daquela zona de conforto e cumprir o propósito dele. Eu anotei aqui também Jeremias, quando Deus chama Jeremias, Jeremias fala assim: Deus, como que eu vou ser usado para falar da sua palavra? Eu sou apenas um menino, eu sou muito jovem para levar a tua palavra. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, amém? Não importa se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso, Deus, Ele quer te usar da maneira que você é. Quando você decide sair da sua zona de conforto, Deus, Ele te usa, não importa a idade que você tenha, amém? Anotei aqui também Gideão, quando ele foi chamado para libertar ali o povo, para guerrear ali, o que ele falou? Ah, Deus, mas logo eu sou o menor na casa do meu pai. Ali o medo, a acomodação, o conforto tentou paralisar. Então muitas das vezes, querido, o medo vai tentar nos paralisar de sair da nossa zona de conforto, vai tentar nos paralisar de viver aquilo que nós temos. O medo, ele é normal. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por momentos de medo, por momentos de insegurança, mas o negócio é o que nós fazemos desses sentimentos, o que nós fazemos com esse medo. O Ezequiel, ele passou por uma pequena cirurgia, e ali a gente foi fazer um retorno no médico, e ali ele falou assim: mãe, eu tô com muito medo, eu não quero ir no médico. Eu falei: vai com medo mesmo, eu sei que você tá com medo, mas a gente precisa ir com medo mesmo. Porque o medo vai tentar nos paralisar muitas vezes. E se a gente não colocar o Senhor no centro da nossa vida, nós vamos perder muitas coisas por causa de estar paralisado por aquilo que não deveria nos paralisar. Amém? A Bíblia nos mostra que muitas coisas, quando Deus ele age na nossa vida, quando Deus ele quer agir, quando Deus agiu na Bíblia, a gente não vê Deus agindo na vida de quem está parado. Deus só move em quem está em movimento. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel estava parado? Não, eles estavam em movimento, estavam andando. E quando eles viram que o exército de Faraó estava vindo, aí que eles correram mesmo. Eles estavam em movimento e ali o mar se abriu. Amém? Eu anotei aqui também o Rio Jordão, quando ele foi aberto. O povo de Deus também ali, eles não estavam parados. A Bíblia fala: caminhe, coloque o pé, anda. Deus agiu ali na vida deles com o novo, enquanto eles estavam em movimento. As muralhas de Jericó, era algo terrível de cair, era algo terrível de se derrubar. Mas, enquanto o povo de Deus estava em movimento, marchando, obedecendo, na hora certa, o que aconteceu? As muralhas foram ao chão, aquelas muralhas caíram e o povo pôde desfrutar do novo do Senhor. Querido, o que Deus nos ensina com isso? Para Deus agir na nossa vida, nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Tem uma líder minha quando eu era adolescente, não sei se ela vai me ouvir, a Marilene, ela falava para mim assim: que água parada dá dengue, crente parado dá dengue também, dá bicho. E aquilo marcou a minha vida, porque realmente é verdade. Se no natural uma água parada dá dengue, imagina a gente parado no reino de Deus. Nós precisamos estar o tempo todo em movimento. Se nós queremos viver o novo de Deus, nós como igreja, como homem, como mulher, precisamos estar em movimento. Fala comigo assim: eu preciso estar em movimento. Você sabia que há milagres que Deus só vai realizar a partir de que você dê o primeiro passo? Às vezes a gente, como ser humano, a gente é incrédulo demais. A gente fala assim: primeiro Deus faz, depois eu vou. Mas na ótica de Deus, a matemática de Deus é completamente diferente da nossa. Ele fala: obedece primeiro e depois eu faço. Essa é a ordem, esse é o princípio de Deus. Ele fala: obedece primeiro. Então muitas coisas às vezes na nossa vida,
Talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado e não tenha acontecido, porque Deus, Ele quer primeiro obediência. E talvez a gente está orando, faz Senhor, faz Senhor, faz Senhor, mas a gente sequer para ouvir o que Deus está mandando a gente fazer. Então há milagres que às vezes não acontecem porque nós não temos dado o primeiro passo. Quando nós damos o primeiro passo, Deus faz todo o restante. Amém? O povo se deparou diante do Mar Vermelho. E o que Deus fez? Pega o seu cajado, Moisés, bate na água e marchem. Diz ao meu povo que marche. Diz ao meu povo que esteja em movimento. Amém? E tem um preço, querido. Tem um preço para receber o novo de Deus. Não dá para você segurar o passado e você querer abraçar o seu presente e o seu futuro. Não tem como você segurar o seu passado e você querer abraçar o novo de Deus. Não tem como. Nós precisamos nos libertar do nosso passado, porque a Bíblia fala, eis que eu faço coisas novas. Muitos querem algo novo, e eu anotei aqui, sem abandonar os velhos hábitos. Tem como receber algo novo de Deus sem abandonar os velhos hábitos? Não, não tem como. Eu não posso querer o novo de Deus se eu orar apenas quando eu tiver dificuldade. Quantas pessoas só oram quando estão passando por um momento de dificuldade? Quantas pessoas só ajoelham, só se derramam ao Senhor e quando estão passando por provações? E aí pede o novo de Deus, não vai receber. Nós não recebemos o novo de Deus se a gente não tiver uma abundância, se a gente não sair da zona de conforto. Muitos querem receber o novo de Deus, mas reclamam o tempo todo. Eu sempre falo para o Ezequiel, tudo que eu falo, Ezequiel, calça o tênis. Ai mãe, calça o tênis. Ezequiel, ai mãe, fazer isso. Ezequiel, limpa a mesa. Ai mãe, mas eu tô com o braço doendo, eu já fiz tanta coisa. Esses dias ele falou pra mim assim, ele acordou, arrumou a cama, guardou os brinquedos dele. Aí na hora do almoço, eu falei, Ezequiel, arruma a sua cama. Ele falou assim pro Dani assim, nossa Dani, essa manhã tá sendo muito difícil pra mim. E aí eu sempre falo para ele, menino, para de reclamar, Deus não vai te abençoar não, você está muito murmurador. Então, querido, não tem como a gente receber algo novo de Deus se o tempo todo a gente reclama. Se está com sol, a gente reclama, se está chovendo, a gente reclama, se está frio, a gente reclama, se está calor, a gente reclama. Se o marido lava uma louça, mas não está do jeito que eu queria. Se a mulher fez uma coisa, o marido só reclama. Não vai. Não vai. Se nós queremos receber o novo de Deus, nós precisamos vigiar. O povo de Deus ficou 40 anos andando no deserto por causa de quê? Porque reclamava o tempo todo. Tô com calor, Deus. Deus colocava uma nuvem ali para trazer para eles ali a sombra. Deus, eu tô com frio. Aí Deus mandava a nuvem de fogo. Ah, Senhor, eu tô com sede. Deus mandava água. Ah, Senhor, mas eu queria estar lá no deserto, porque no deserto eu comia cebola. Deus mandava carne. Ai, Deus, vai lá no deserto, reclamava de tudo. Imagina que, é claro que Deus não fica de saco cheio com ninguém, mas imagina Deus, gente. Imagina se fosse você, já tinha até batido na pessoa. Então eles ficaram ali 40 anos da sua vida. Muitos ali nem entraram na terra prometida. E ainda fizeram muitos filhos ali, seus descendentes. Muitos também nem entraram por causa da murmuração. A murmuração, ela afasta a bênção de Deus na nossa vida. Amém? Outra coisa, não tem como eu viver o novo de Deus se eu não leio a palavra de Deus. Não tem como eu viver o novo dele se eu não medito na palavra, se eu não leio a palavra, se eu não desfruto. A palavra do Senhor diz que não só de pão viverá o homem. A gente não vive só de pão não, querida, a gente vive da palavra de Deus, porque ela traz vida para nós, ela nos fortalece, ela nos traz alegria. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas em meio à sua correria, nós sempre paramos para comer. Sempre paramos para beber água. Por que que no meio da correria nós não paramos para orar? Nós não paramos para ler a Bíblia? Mas queremos o novo de Deus. Aí fica difícil. Queremos o novo de Deus, mas não sabemos perdoar. Não queremos perdoar.
Perdão não é amnésia. Perdão libera você. Quando você não perdoa, é como se você estivesse segurando uma rosa cheia de espinho na sua mão. Na verdade, você espera que a outra pessoa seja machucada, mas quem está sendo machucado somos nós próprios. Então não tem como viver o novo de Deus se eu não conseguir liberar perdão. Liberar perdão para quem? Liberar perdão talvez para o pastor, para a pastora. Liberar perdão para o marido, para a esposa. Liberar perdão para alguém que te feriu, talvez no seu trabalho, ou algum familiar que te feriu na sua infância. A Bíblia fala que aqueles que não perdoam são atormentados por verdugos. Verdugos eram pessoas pagas que ficavam 24 horas atormentando ali os prisioneiros. A Bíblia fala, se a gente não perdoa, nós seremos atormentados 24 horas por verdugos. E os verdugos hoje são Satanás e seus demônios, que vêm para atormentar a vida daquele que não consegue liberar perdão. É fácil? Não, mas pelo Espírito a gente é capaz. Quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente decide perdoar, o Senhor, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Amém? Muitos querem o novo de Deus, mas muitos também querem viver uma vida sem propósito com a igreja e com o reino dele. Ah, não, eu vou quando dá. Ah, que isso, não, hoje está assim. Ah, não, o reino, ah, não. Primeiro a minha casa, a Bíblia diz para nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos querem o novo de Deus, mas não têm buscado o reino dele em primeiro lugar? Se não busca o reino dele em primeiro lugar, não tem como viver o novo do Senhor. Se não busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas não serão acrescentadas na nossa vida. Eu anotei aqui também, não tem como nós querer o novo de Deus e viver uma vida de fofoca. O tempo todo a pessoa só sabe olhar para a vida do irmão. Ah, mas o pastor hoje está com a blusa azul. A pastora também, nós vamos combinando, vocês viram, né? Ah, mas eles estão com a blusa azul. Ah, mas o pastor é isso. Mas não, mas a igreja estava assim. Você viu, Ilka? Ah, mas eu estou falando para você orar pelos pastores, tá? A pessoa o tempo todo vive uma vida ali de fofoca. Fala da vida dos outros. Fala o que a pessoa está passando. Fala o que a pessoa está vestindo. Cuida da vida dos outros. Mas a Bíblia fala, mas esquece de olhar a trave que está nos seus próprios olhos. Não tem como viver o novo de Deus se você não amar ao invés de fofocar. Não tem como você viver o novo ao invés de você amar, de você ficar falando mal. Não tem como. Não tem como você viver o novo de Deus e ter uma vida espiritual morna. Eu oro uma vez por mês, 2 vezes por mês. Ah, eu oro hoje, amanhã não oro. Eu busco hoje, amanhã não busco. Ah, eu vou na igreja uma vez por mês. A palavra diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia fala, não deixeis de congregar. Então, quando nós estamos juntos, a nossa fé ela é fortalecida. Quando nós ouvimos a palavra, a nossa fé é renovada. Amém? Amém, igreja? Muitos querem viver o novo de Deus, mas não querem mudar os hábitos dos dia a dia. Ontem nós falamos aqui no culto dos casais que nós tropeçamos muitas vezes em pedras pequenas, porque as pedras grandes a gente consegue ver. Então não tem como a gente querer o novo de Deus e não mudar as coisas pequenas, muitas vezes no nosso dia a dia. Amém? Coloquei aqui também que não tem como viver o novo de Deus sem mudar de atitude. Não tem como viver o novo de Deus se não mudar minha atitude. O tempo todo eu fico assim, ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não vou dar conta. Imagine só, uma pessoa faz 10 anos que aquela pessoa está orando. Ela faz assim, toda vez que ela vai no culto, ela fala, ai Deus, eu quero ter uma vida fervorosa. Ai Deus, eu quero viver o novo. Mas saiu ali da igreja, do culto, acabou. Ela vai conseguir ter uma vida fervorosa? Sim ou não? Não vai. Porque ela quer algo, ela fala que ela quer algo, mas as atitudes dela não demonstram que ela quer aquilo. Então, automaticamente, o novo não vai chegar sobre ela.
Deseja o novo, mas continua com as mesmas atitudes. Frequentemente Deus pergunta assim para nós: você está disposto a fazer algo diferente para você viver o diferente? Parece até um trava-língua, mas eu vou perguntar para você que está aqui hoje me ouvindo, você que está aqui. Você está disposto a fazer algo diferente para você viver o diferente de Deus? Queria que você refletisse, eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Talvez Deus não esteja te pedindo algo radical, como talvez, larga o emprego, muda de país para você receber o novo, não. Pula da ponte, pula do prédio para você receber algo novo, não. Talvez Deus esteja te pedindo coisas pequenas, coisas que estão no seu exterior. Talvez Deus ele está apenas pedindo, muda os seus hábitos, muda de atitude. Muda o seu comportamento diante da fé. Tenha compromisso com o reino de Deus. Talvez Deus não está pedindo nada radical. Talvez Deus esteja pedindo coisas simples que nós somos capazes de fazer. Eu não posso esperar grandes resultados na minha vida se eu não tiver mudança. Eu não posso esperar que Deus faça algo grande na minha vida, como família, como casal, como pai, como mãe, se eu sempre tiver as mesmas atitudes. Porque quando isso acontece, é como se eu estivesse andando em círculo, igual o povo de Israel. E quantas pessoas estão andando em círculo, querendo o novo de Deus, desejando o novo de Deus, mas sempre com as mesmas atitudes. Nós, no nosso pastoreio, nós já vimos várias pessoas. Nós passamos por uma cidade, lá tinha uma pessoa, um senhor, quase 100 anos. E ali ele falava assim, pastor, mas eu já li a Bíblia 20, 30 vezes, 50 vezes. Mas ele nunca mudou de vida. Ele vivia sempre aquele mundinho. Por quê? Talvez queria realmente mudar de vida, mas as atitudes dele no dia a dia continuavam as mesmas. Então não basta só eu ler a palavra, eu preciso ter atitude. Não basta somente eu querer conversar com meu esposo, eu preciso abrir a boca. Eu preciso ter atitude. Se eu quero coisas novas, eu preciso ter atitudes novas. Certo ou não? Eu anotei que também não tem como você receber o novo sem você crescer espiritualmente. Muitos querem a promessa de Deus, mas muitos não querem a preparação que Deus tem. Muitos querem a promessa, mas ninguém quer passar pelo processo. A gente olha a vida de José na Bíblia. José, quem que foi José? José foi o governador do Egito. José foi um homem próspero, um homem abençoado. Mas qual foi o processo que ele levou para ele chegar a ser um governador do Egito, para ser um homem próspero e para ele estar sendo lembrado hoje? O que ele fez? Você não vê na Bíblia falando, e José quando estava na prisão, José reclamava noite e dia, José chorava noite e dia. Não, a gente vê falando na palavra, e tudo que José fazia prosperava. Se ele estava lá no buraco, prosperava. Se ele foi vendido como escravo, ele prosperava. Se ele estava ali na prisão, o lugar, ele prosperava. Porque ele entendia que para receber algo novo, precisava passar pelo processo. Muitos querem receber o milagre, mas não querem o processo. Muitos querem receber a bênção de Deus, mas não querem suportar o processo. Muitos querem a vitória, mas não querem amadurecer espiritualmente. Gente, vocês me perdoam, mas quanto crente mimimi que a gente acha, tudo que você fala, mimimi, o pastor não me respondeu na hora, mimimi. Gente, a gente estava hoje, essa semana, conversando, uma pessoa tratou a gente meio assim, aí meu esposo falou assim, porque às vezes a gente também é muito mimimi. Eu falei, é verdade. Quantos crentes mimimi tem aí, estão perdendo o novo de Deus? Mas porque fulano fez isso? Mas porque ciclano hoje passou do meu lado, não olhou na minha cara. Você perguntou se aquela pessoa estava bem?
Você quis saber o motivo, talvez porque a pessoa chegou aqui com a cara meio fechada? Você tentou saber? Muitos querem conquistar a vitória, mas não querem amadurecer diante de Deus. Não querem comer a comida sólida, porque a palavra do Senhor diz para os bebês, é leitinho. Mas para aqueles que querem ser amadurecidos, aqueles que são maduros na presença do Senhor, já é comida. Então muitos querem a vitória, mas poucos querem amadurecer. Obrigada. Muitos querem ser usados. Ah, pastor, eu quero ser usada para curar. Ah, pastor, eu quero ser usada para pregar. Ah, eu quero ser usada para ganhar nações. Mas não querem ter intimidade com o Senhor. Ah, mas eu quero ser usada para cantar. Mas não quer ter intimidade com o Senhor. Não quer ter uma vida de intimidade com Ele. A Bíblia fala para nós, entra lá no seu quarto, se ajoelhe, se derrame diante do Senhor. Muitos querem muitas coisas, mas aquilo que realmente é necessário, que é intimidade com o Senhor, com o Rei dos Reis, não querem. Por isso muitos desanimados, muitos longe da presença do Senhor, porque querem receber, mas não querem fazer nada. Tudo na vida tem um preço, não tem? Tudo tem. Costuma-se falar que hoje nem injeção na testa mais é de graça. Tudo tem um preço. Então se você deseja viver algo novo, hoje é a sua noite, amém? Antes de Deus falar com a igreja, Deus está a semana inteira ministrando isso ao meu coração. A sair da zona de conforto. Você sabe que Deus, eu até falei aqui nos adolescentes sexta-feira, Deus, Ele não se importa se a Cíntia está com uma blusa rosa ou uma blusa vermelha. Não. Se você cortou o cabelo ou não. Se você tem um bom emprego ou não. Ele não se importa com aquilo que você está recebendo, mas Deus se importa com aquilo que você está se tornando. Deus não quer saber se você tem um bom emprego, apesar que Deus, a Bíblia fala que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Mas isso não está em primeiro lugar. Não adianta ter um bom emprego, ter sucesso, mas o coração está longe do Senhor. A Bíblia fala quantas pessoas são bonitas por fora, mas por dentro são sepulcros caiados. O que adianta ser rico, bonito, inteligente por fora, mas o coração está longe de Deus? Então Deus, Ele não se preocupa se a sua casa está cinza, se está marrom, mas Ele se preocupa com as suas atitudes, Ele se preocupa como está o seu coração. Isso Deus se preocupa. Nós enxergamos o hoje, o agora, certo? Mas Deus, Ele enxerga além. José talvez ali estava enxergando o agora, mas Deus estava enxergando lá na frente. Suporta, José. Suporta, José, porque eis que vou fazer algo novo na sua vida. Suporta, porque eis que vou fazer algo novo na sua vida. Para ele receber, José recebeu sonhos, certo? Deus deu sonhos para ele, mas para esses sonhos se cumprir, ele precisou amadurecer. Ele não já sonhou ali e já saiu acontecendo, não. Ele precisou amadurecer. Eu anotei aqui, ó, Deus não estava preparando um palácio para José, mas Deus estava preparando José para o palácio. Vou falar de novo. Deus não estava preparando um palácio para José, mas Deus estava preparando o coração de José para o palácio. Amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Por que isso, querido? Porque antes de Deus mudar alguma coisa, Ele muda primeiro o nosso coração. Antes de Deus mudar, talvez alguém lá no seu trabalho, Deus quer mudar o seu coração. Quando eu fui fazer encontro com Deus a primeira vez, a minha líder falou para mim assim, ó, lembre-se que quem passou pelo encontro com Deus foi você. Você que teve a mudança, o resto continua a mesma coisa. Então Deus, Ele só vai mudar quando você entender primeiro que Ele quer mudar primeiro em nós.
Antes de Deus mudar talvez o seu marido, Deus quer mudar você. Antes de Deus mudar a sua esposa, Deus quer mudar você. Antes de Deus mudar o filho, o neto, o cachorro, o papagaio, Deus quer mudar você. Antes de Deus mudar a circunstância lá no seu trabalho, Deus quer mudar você. Deus, ele não vai mudar o ambiente primeiro, mas ele vai mudar você primeiro. E o ambiente só é uma consequência da sua mudança. Amém? Porque o novo tempo, ele não depende da circunstância, mas ele depende da nossa transformação de vida. Muitos querem a nova estação, mas continuam com a mesma mentalidade. Eu sinto em falar, se nós como igreja não mudarmos a nossa mente, se a gente não renovar a nossa mente pela palavra, a nova estação não vai chegar na nossa vida. Se a gente quer viver uma nova estação na nossa vida, não existe uma fórmula mágica, pim, joguei na sua cabeça e mudou. Não. Se a gente quer viver uma nova estação na nossa vida, nós precisamos mudar a nossa mente. Deus não quer apenas mudar o cenário da sua vida. Ele quer mudar o seu coração para um cenário. Deus não quer apenas mudar o cenário da sua vida, mas Deus quer mudar o seu coração para o cenário. Amém? O novo tempo de Deus não é apenas fazer as coisas para mim. Nós esperamos, o novo de Deus vai vir sobre a minha vida, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. O novo de Deus não é Deus fazer algo para mim, mas o novo de Deus é Deus fazer algo em mim. Quando Deus começar a fazer algo dentro de você, é sinal que o novo está chegando, é sinal que você está vivendo o novo. Mas eu era muito assim, estressado, nervoso, mas agora eu já estou melhorando. Então Deus está começando a fazer algo novo na sua vida. Mas eu era muito insegura, mas agora eu já estou ficando mais tranquila. É sinal que você está começando a desfrutar do novo do Senhor. Eu era fofoqueira, mas agora eu não estou mais. É sinal que Deus está trabalhando na sua vida. Eu orava uma vez no dia, agora eu estou conseguindo orar 2. É sinal que o novo de Deus está chegando na sua vida. Eu era muito brigona com meu marido, porque a Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que morar numa casa com uma mulher chata. Não, mas agora eu estou conseguindo controlar. É sinal que você está vivendo novo na sua vida. Eu não tinha paciência, qualquer coisa, eu quebrava o pau lá no emprego, e é isso e tal. Mas agora eu não estou mais. É sinal que você está começando a viver o novo de Deus na sua vida. Eu não conseguia perdoar, mas agora eu estou conseguindo. É sinal que você está começando a viver o novo de Deus. Eu era muito orgulhoso, mas agora eu estou mais tranquilo, eu estou mais humilde, estou conseguindo ouvir a voz de Deus. É sinal que você está começando a viver o novo de Deus. Porque Deus, ele não quer, o novo de Deus não é para fazer as coisas por mim, mas é para mudar em mim. E lá em Lucas 9, 23, se você quiser abrir Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Fala um versículo que talvez a gente não quer ouvir muito. Fala assim, E diziam a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e me siga. Vamos ler de novo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e me segue. Amém? Para viver o novo de Deus é preciso renúncia. Para viver o novo de Deus é preciso você tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus. Negar a si mesmo é você dizer: eu não vou viver apenas do que eu quero, mas eu vou viver daquilo que Deus quer. Isso é negar a nós mesmos.
E essa é uma das maiores batalhas da vida de um cristão. É negar a si mesmo para viver a vontade de Deus. São tantos sonhos, são tantos projetos que nós como seres humanos temos. São tantas oportunidades que nós temos na vida, no dia a dia. E a maior batalha de um cristão é você renunciar a muitas coisas para poder viver a vontade de Deus. Tomar a nossa cruz não é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus carregar a cruz? Não foi. Foi preciso renúncia. Foi preciso dizer não aos desejos. Foi preciso dizer não à dor que ele estava sentindo, à vergonha que ele estava passando. Foi preciso renúncia. Então, para a gente viver o novo de Deus, nós precisamos renunciar. Precisamos sair da nossa zona de conforto, renunciar aquilo que está muito bom, para viver o novo de Deus sobre a nossa vida. E quando nós falamos de renúncia, querido, talvez você pense só em coisas grandes. Ah, não, se eu vou ali na quitanda do João, eu não vou mais não, eu vou agora na quitanda do Saulo. E acha que Deus está pedindo só essas coisas grandes. Mas Deus também muitas das vezes pede renúncias internas. Não apenas natural, mas renúncias internas. Renuncia o orgulho, renuncia o ego, renuncia o medo de obedecer, renuncia a insegurança, renuncia a mornidão. Renuncie à falta de perdão, renuncie o seu desejo de querer estar certo sempre, renuncia. Ah, pastora, mas é difícil. Quem disse que seria fácil? Quem disse que para o novo de Deus chegar, é só declarar, ai Deus, vem o teu novo na minha vida? Não, querido, é preciso renunciar. Eu lembro lá em casa, meu pai com a minha mãe, para comprar a casa que nós temos, que eles têm hoje, né? Que agora nós temos a nossa. Para eles construir a casa, para comprar a casa, precisou ter renúncia. Muitas renúncias ali, os dois trabalhavam, ficavam com o meu irmão, teve que ter renúncia. A casa que eles compraram, tinha uma casa em cima, que eles moram hoje, embaixo, que a minha avó mora. A gente morava embaixo, numa casa de 3 quartos, eu e meu irmão dormia na sala, eles no quarto. E alugava em cima. E a vizinha de cima ainda xingava a gente. A gente colocava louvor, a vizinha abria a janela, mandava a gente baixar. A gente brincava lá embaixo com o meu irmão, a vizinha abria a janela e xingava a gente. E muitos olhavam, por que está passando por isso? Renúncia. Não quer o novo? Então precisa renunciar. Não quer viver o novo de Deus? Precisa renunciar. Mas lembre-se que essa renúncia nem sempre vai ser externa. Mas na maioria das vezes é interna. Renúncias que nós precisamos fazer internamente. Talvez a autossuficiência. Porque hoje o que mais nós ouvimos aí fora? Não preciso de ninguém. Não é isso que nós ouvimos? O feminismo coloca, não preciso de homem nenhum. Então me desinclua dessa, porque eu preciso do meu. Hoje o ditado mais falado, não precisamos de ninguém, eu consigo sozinho, isso é uma mentira. Muitas das vezes vai precisar renunciar. Nós já passamos por tantas coisas no ministério, que quando tem algum evento, uma coisa simples, quando tem algum evento, a gente sempre está acostumado a fazer, né amor? Porque às vezes as pessoas não dão importância, às vezes de ajudar depois. Aí nós tivemos o jantar ontem. E ali na hora da limpeza, as pessoas falaram assim, pastor, dá um pano de chão, dá uma sacola. E aí meu esposo já ia falar assim, não, pode deixar. Eu falei, deixa. E ali foi tão bom. Tudo certinho, rapidinho limpou. Um tirou a água do richoto, outro limpou o banheiro, outro limpou o salão, outro tirou a mesa. Por que isso? Porque sempre nós precisamos um dos outros. E muitas das vezes vai precisar renunciar ao autossuficiente. Achar que pode tudo sozinho, achar que é o Superman da vida, achar que é a Mulher Maravilha, porque não somos. Talvez o novo de Deus já está diante de nós.
Mas a questão é o que ainda você está segurando, que Deus já pediu para você largar. Talvez o novo de Deus já está prontinho para ser derramado sobre a sua vida. Mas talvez você não quer soltar aquilo que Deus já mandou ir embora. Talvez você não quer mudar o que Deus já mandou para mudar. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder a amizade do fulano. Que perca. Mas desfrute da bênção de Deus. Ah, mas se eu fizer isso, que faça, querido. Mas não perca a presença do Senhor. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não tem problema, nem Jesus agradou todo mundo. Já que se nem Jesus agradou todo mundo, então nós como seres humanos, que tal a gente procurar agradar aquele que é todo poderoso, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém, querido? Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Alguma de renúncia, escreve aí renúncia aí. Isso aí. Eu anotei aqui, toda vez que Deus chama alguém para um nível novo, Ele também chama uma renúncia nova. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a refletir nessa palavra que Deus ministrou ao nosso coração. Nós queremos o novo. Nós queremos o novo na nossa casa, o novo na nossa família. Queremos o novo no nosso casamento. Queremos mudar de vida. Mas o que nós temos feito para que isso venha acontecer? Ah, eu quero viver uma vida mais espiritual. O que nós temos feito para que isso venha acontecer? Ah, eu quero que o meu marido seja mais carinhoso comigo. O que você tem feito para que isso venha acontecer? Ah, eu quero que a minha esposa seja mais amorosa. O que você tem feito para que isso venha acontecer? Primeiro, Deus deseja mudar o nosso coração. Talvez você tenha esperado Deus mudar as pessoas que estão à sua volta. Talvez você tenha esperado Deus mudar o ambiente à sua volta. Mas lembre-se nessa noite que Deus deseja realmente mudar o seu coração. Antes de Deus mudar qualquer coisa, Ele primeiro quer trabalhar no seu coração. Então você que está aqui nessa noite, eu convido você a abrir o seu coração para Ele. Eu convido você a se derramar diante do Senhor, a falar para Ele: Senhor, eu quero viver o novo do Senhor na minha vida. O que eu preciso mudar? O que o Senhor tem pedido para eu fazer? Querida, é preciso sair da zona de conforto. É preciso orar mais, é preciso buscar mais. É preciso ler, meditar na palavra. Ah, querido, Deus tem algo novo para derramar neste lugar, sobre a igreja, sobre o teu povo. Fala com Ele nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu não sei aquilo que você precisa renunciar. Eu não sei o que você precisa mudar, mas você sabe, Deus também sabe. Sozinho talvez nós não conseguimos, mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite. E Ele diz para você: filho, avance. Filho, não tenha medo. Filha, não temas. Filha, abandona isso. Filha, muda isso. Filho, muda de direção. Filho, renova a mente. Porque eis que eu quero fazer uma coisa nova na sua vida, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Tua presença é mais desejável.
Amém, querido? Então não tem como nós vivermos o novo de Deus se a gente não sair da zona de conforto. Não tem como a gente viver o novo de Deus se a gente não renunciar. Não tem como a gente viver o novo de Deus se a gente não tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Jesus. Não tem como nós recebermos o novo se nós não mudarmos a nossa mente, o nosso coração. Não tem como a gente desfrutar daquilo que Deus tem se a gente não tiver em movimento. Não tem como a gente viver o novo de Deus se a gente não marchar. Não tem como a gente viver o sobrenatural do Senhor se a gente não der um passo de fé. E essa semana eu queria que você, durante a semana, que você meditasse nessa palavra. E que no seu dia a dia você pensasse: Deus, o que eu preciso renunciar? Senhor, eu desejo isso. O que eu tenho que mudar na minha vida? Será que é a minha forma de falar com as pessoas? Será que é a minha forma de me derramar diante do Senhor? Será que é a minha forma de pensar? A minha forma de vestir? O que eu preciso mudar? O que eu preciso tirar do meu coração? Será que é o orgulho? Será que é o ego? Será que é a falta de confiança? Será que é o medo? Será que é a arrogância? A autossuficiência? Será que é o sentimento de achar que é melhor do que as pessoas? O que eu preciso mudar? O que eu preciso renunciar? Renúncia dói. Mas quem não renuncia não pode seguir Jesus. Muitas pessoas têm seguido a Jesus e nada tem acontecido. Por quê? Porque não quer negar a si mesmo. Não quer tomar a sua cruz e seguir Jesus. É pesado demais, pastora. É pesado demais. Como se diz, a vida não é um morango. Não é um morango. A vida do cristão não é um morango, não. Para seguir Jesus, precisa, como se dizer, ter peito. Precisa ser forte para seguir Jesus. Precisa querer. Precisa renunciar. E o querer não é apenas dizer eu quero, mas é falar com a boca, crer no coração e ter atitude. Eu quero e eu tenho atitude. Eu quero e eu tenho atitude. Eu quero mais de Deus, mas eu tenho atitude. Eu quero ter uma vida de intimidade, mas eu tenho atitude. Eu quero ter um casamento próspero, mas eu tenho atitude. Eu quero ter filhos maravilhosos, mas eu tenho atitude. Eu quero que a igreja seja uma igreja viva, mas eu tenho que ter atitude. Eu quero que as coisas mudem. Então tenha atitude, querido. Tenha atitude. Jesus, ele teve atitude. E por isso nós temos vida. Jesus não simplesmente falou: eu amo o mundo de tal maneira. Não. Deus falou: eu entreguei o mundo, meu filho ao mundo. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Ele não simplesmente amou, mas ele fez. Ele não simplesmente amou, mas ele se entregou. Ele não simplesmente falou, mas ele agiu. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Cada vez mais as profecias, as coisas estão se cumprindo. E você tem visto. A mídia não esconde nada, você tem visto. E você que está ligado, conectado na palavra, você sabe que é real. A volta de Jesus nunca esteve tão próxima como está agora. É preciso renunciar. Amém? Quer o novo de Deus? Renuncia. Mude. Mude de direção, muda de mente. Muda os seus hábitos no seu dia a dia. Quer ter saúde? Muda os seus hábitos. Mudança. Não vos conformeis com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus?